Boa noite, pessoal! Boa noite, meu querido Daniel! Boa noite, Boteon. Prazer estar Olha, aqui. prazer é todo meu de você ter aceito esse convite aí. Ter uma pessoa aí da sua referência, uma pessoa com a competência profissional que você tem, é para poucos. Eu agradeço muito, agradeço bastante que você tenha aceite, né, esse nosso momento para a gente discutir um pouco aí sobre um assunto que ferve hoje as redes sociais, que faz pessoas irem às 5 horas da manhã ter 60 mil, 70 mil, 80 mil pessoas assistindo, que é a economia, né? É, E é isso assim, mesmo. com um grande olhar, que é a ética, que hoje precisa se conversar bastante, precisa se discutir bastante, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente tá vindo aí e conversar com uma pessoa do seu currículo e da sua sabedoria, né? Ah, Então, muito assim, obrigado. eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que vai estar nos ouvindo, que vai nos ouvir, né? Lembrando que as pessoas podem assistir as nossas lives dos canais do YouTube, do Telegram, aqui no Facebook e no Instagram. Então, fique aí, bem-vindo e vamos lá. Pode se apresentar para o pessoal. Tá bem. Muito obrigado, primeiro, pelo convite. Na verdade, o meu currículo começa dizendo o seguinte: eu sou um privilegiado de estar aqui num espaço tão seleto como esse, onde passaram pessoas tão relevantes, e estar aqui acaba sendo um privilégio. E minha formação de economia, eu gosto muito de filosofia. Estudei filosofia também na Fundação Palas Atena, em São Paulo, que é uma escola de sabedoria, né, lá na minha juventude. E também estudei administração e trabalhei sempre na área comercial, de marketing. E sempre tive uma preocupação muito grande com a questão ética, principalmente na área comercial, que é muito visada. Nas empresas, de modo geral, nós sempre temos uma percepção de um risco grande de questões de desvios éticos na área comercial. Então, sempre foi um assunto do meu interesse. Quando fiz mestrado, inclusive, discorri sobre isso, fiz um trabalho, inclusive, a respeito disso. E, nesse sentido, eu me coloco como uma pessoa que hoje se dedica à carreira acadêmica já há 12 anos, né? E faço consultoria para empresas com projetos de governança e gestão de riscos e tal, e esta é uma das áreas que nós procuramos nos aperfeiçoar e nos atualizar a cada dia. E é bem legal. E você está numa cidade que é um cenário, é um celeiro de profissionais de ponta, que é Curitiba, né? Nossa grande Curitiba. Então, os nossos curitibanos, um grande abraço, né? E a todo o entorno seu aí. Muito Daniel, obrigado. para a gente falar um pouquinho aí da economia, né, da ética, e você falou da governança, que você trabalha bastante aí, hoje, qual o principal link que a gente faz entre os três assuntos, né? A governança corporativa, a ética e a própria economia, né? Porque, às vezes, quando fala de ética e economia, parece uma coisa muito ampla. E quando vai para a governança, parece que amplia mais ainda. Qual que é o principal gancho que a gente pode fazer entre os assuntos? Bem, é muito oportuna a tua pergunta, né? E ela abre, realmente, como você falou, ela é bastante abrangente, abre a possibilidade de várias abordagens. Mas, colocando em termos de corporativos, né, eu diria que a principal relação que nós temos é entender que a economia só prospera quando há valores éticos dentro das organizações e principalmente na atitude das pessoas. E como que nós aferimos isso? Através de metodologias de governança, né? Basicamente, o que é governança? É você conseguir que os colaboradores, né, as equipes, cumpram os procedimentos no ambiente interno e cumpram com a legislação vigente no ambiente externo. Então, basicamente, essas duas práticas, que parecem simples na teoria, mas que no dia a dia oferecem grandes desafios, essas duas práticas caracterizam o conceito básico da governança. Quando se tem uma auditoria,
ou uma implantação de governança, justamente para aferir se essas práticas estão ocorrendo, né? Se estão permeando ali as atividades cotidianas de uma organização. E a ética tem a ver, o conceito de ético ele é bastante controverso, há autores que acham que a ética é a essência do ser, que é a beleza interior e tal, há uma série de colocações a esse respeito, mas eu coloco a ética num plano mais prático. A ética é cumprir com aquilo que você se comprometeu a fazer, né? Então, é prometer o que pode fazer e cumprir com o que se comprometeu a fazer. Porque a falta de ética ela pode se manifestar quando as pessoas assumem compromissos que, no seu íntimo, sabem que não conseguirão cumprir, e aí ele está sendo antiético até consigo mesmo, ou quando assume compromissos e deixa de cumpri-los por negligência, por procrastinação, que também passa a ser um problema de desvio comportamental sério, né? Que aí é uma área que você conhece muito mais do que eu. E qual a relação dessas coisas com a economia? Que a economia, para prosperar, depende disso. Qualquer desvio ético compromete todos os fundamentos da economia. As pessoas perdem o interesse e a segurança em investir. Quem trabalha numa empresa que não é ética perde o interesse em desenvolver um bom trabalho, né? As empresas que não são éticas acabam deixando de pagar seus fornecedores em dia, deixam de cumprir obrigações com seus trabalhadores, deixam de recolher os impostos, então acabam sendo um custo social e impactando a renda de todo mundo, e os grandes investidores, os grandes empreendimentos deixam de acontecer porque não veem um ambiente seguro em razão dos desvios éticos. Então, basicamente, a relação é integral entre economia, governança e ética. É bem interessante a gente falar disso aí, né? Porque, assim, não é só eu deixar de cumprir os meus compromissos, ou eu deixar de fazer alguma coisa que eu estou deixando de ser ético, ou até muitas vezes as pessoas falam do quanto que a moral está envolvida nesse processo, né? E uma coisa que eu chamo muito a atenção quando eu ouço as pessoas comentarem, as pessoas falarem, né, é o quanto que a gente tem, por exemplo, quando a gente passa, por exemplo, na frente de uma loja e vê, olha, calça jeans a R$10. Aí você entra dentro de um shopping, calça jeans a R$480. Né? O que vai diferenciar um jeans do outro? A primeira coisa que o povo pergunta é isso. Jeans é jeans. Ah, tá, mas tem uma marca. Legal, mas essa marca sai dos R$50 para os 400? Então, a gente vê que a precificação ela é um processo bem complexo para pequenas, médias, até grandes empresas, eu acho, mas as grandes já têm mais isso muito bem padronizado dentro delas. E, principalmente, eu acho que a precificação é um problema sério para profissionais liberais também e para o comprador, né? Então, quando a gente pensa nesse processo de aquisição, nesse processo de compra, e eu estou lá, na posição de comprador ou profissional liberal ou uma pequena empresa, né, o quanto colocar precificação gera discussão ética do processo e até um pouco de um viés moral na história, né? O quanto que a precificação ela é algo que traz para mim um olhar que, pô, essa calça de 400, ela tem o mesmo valor dessa calça de 50? É o mesmo jeans, saiu da mesma cidade, aqui só passou por um selinho, né? Então, assim, e aí as pessoas dizem, nossa, mas teu serviço é caro, né? Eu não sei se o meu serviço é caro, eu não sei se você tem bolso para pagar o meu serviço, é diferente. Então, aí a gente entra no viés de dividir as faixas público A, B, C, A mais, A menos, B mais, B menos. Então, a gente vai até para a matemática para encarar isso aí. Mas, quando a gente percebe o comportamento do consumidor frente à precificação, a gente vê muito claro julgamentos que muitas vezes podem parecer altamente produtivo, mas muitos questionamentos levam a dar essa conotação que aquele empresário, aquele profissional liberal está sendo arrogante e antiético às vezes, né? Como que a gente pensa sobre isso? Bem, precificação sempre é uma discussão séria, né? Com relação ao jeans que você citou como exemplo, nós podemos pensar sempre naqueles conceitos acadêmicos de valor de troca e valor de uso, né? Então, se eu estiver precisando simplesmente me agasalhar,
seja eu um miserável que dorme na rua, ou seja eu um grande empresário rico, eu só preciso, na verdade, cobrir meu corpo, proteger da intempérie climática, né? Seja o frio, seja a chuva. Agora, as pessoas também têm o seu ambiente cultural, né? Tem o seu entorno, e são distinguidas pelo seu entorno por aquilo que elas representam enquanto participantes daquele grupo ou daquele entorno. Então, muitas vezes, a gente vê, você já deve ter passado por essa experiência, eu, como faço ainda muito aconselhamento financeiro, alunos que arrumam um emprego, a primeira coisa que eles fazem é comprar um carro importado, às vezes até usado, e eu brinco, né? Eles colocam um carnê que nem cabe no porta-malas, e aí, porque eles querem se inserir num grupo ao qual eles ainda legitimamente não pertencem, né? Do ponto de vista do potencial de consumo ou do potencial social, enfim, e tomam esse tipo de decisão. Então, o preço tem muito a ver com essa questão, porque o preço ele vai ser definido pelas organizações a partir do valor percebido, né, ou da capacidade de gerar valor para quem compra aquele item. Então, quando alguém compra um carro importado, ele, na verdade, ele percebe um valor naquele produto em razão das suas motivações culturais, psicológicas, etc. E quando uma pessoa também compra uma roupa da marca X ou Y, porque prefere, ele também está buscando esse tipo de valor, um valor que o distingue, que o faz sentir-se uma pessoa mais inserida em determinados grupos ou em determinados segmentos. A mesma coisa que acontece com pessoas que gostam de determinados estilos, por exemplo, de música ou de manifestações culturais, e compram, por exemplo, a fantasia para o carnaval, paga uma fortuna. Quem não gosta de carnaval fala, nossa, eu jamais pagaria um dinheiro desse para usar só esse pedacinho de pano colorido e tal, né? Então, a questão do preço está muito ligada a isso. E do ponto de vista das empresas, principalmente das pequenas, como você citou, a precificação depende muito mais de profissionalizar a observação do mercado, entender qual mercado você está proposto a atender, está se propondo a atender, e principalmente qual o valor que esse mercado está disposto a pagar pelo tipo de produto ou serviço que você está oferecendo. A partir daí, se estabelece toda uma estrutura de custos para produzir e entregar aquele bem ou aquele serviço, de maneira que tenha uma margem, que é o que a gente chama de margem de contribuição, ou o valor, ou, enfim, em últimas palavras, o lucro, da organização ou do profissional que está oferecendo aquele produto ou serviço. Então, a dificuldade, muitas vezes, quando o cliente diz que está caro, é de não perceber o valor que aquele produto está gerando para ele. Quando as empresas conseguem demonstrar isso, o cliente não só paga o preço, como ele é feliz com o resultado, né? Quando nós vamos ao supermercado, a gente pratica isso várias dezenas de vezes numa única visita, né? Você escolhe lá a marca de sabonete, de shampoo, de chocolate, enfim, os vários produtos que a gente consome na vida cotidiana, a gente escolhe fazendo toda essa análise, que é bastante complexa, a gente faz em questão de segundos. E aí eu acho que é bem legal o que você traz, né? O quanto eu preciso de mostrar valor para o cliente, né? Porque o cliente que quer pagar, o cliente que quer o seu serviço, ele já entende que ele vai ter um determinado valor, que ele vai ter algo que ele vai ter que pagar, né? Então, assim, e eu falo que quando a gente quer realmente, a gente paga. Quando o indivíduo quer realmente aquela situação, aquele produto, aquele carro, ele realmente paga. Então, isso é um ponto importante, né? Então, a gente começa a pensar que o preço ele está mais relacionado ao valor propriamente dito do que ao produto propriamente dito, né? Então, assim, eu pago mais valor do que eu pago produto. E aí, claro, em função de um cenário todo que eu estou inserido, né? E eu vejo isso uma dificuldade muito grande, que eu trabalho com muitos advogados. E eu vejo advogado que, às vezes, olha, o pessoal faz leilão para ver quem vai pagar mais barato, né? Quem vai conseguir um preço melhor. E que é uma dificuldade que o advogado sente, mas que a gente consegue, né, burlar e ultrapassar esse limite, sendo ético, porque eu trago para aquele indivíduo quais são os valores que eu vou ter peticionando para ele, atendendo ele, né?
É a mesma coisa para alguns dentistas que eu atendo. Eu trago para aquele cliente qual é o produto, a marca do produto que eu uso, a minha técnica, né, odontológica que eu uso. Então, trazer valor é alinhar eticamente o preço ao seu serviço, né? Então, eu acho isso muito importante. Ó, nós temos aqui uns joinhas, a Site Sabon, Jalucimar Bright, a Lilamar Venquiarucci, a Marília Dirceu, a Enaura Daniel, e a Aparecida vou ter uma minha mãe, sempre assistindo a gente aí, né? Legal. Aí, eu fico perguntando também, quando a gente vai pensando aí, né? A precificação é algo que está mais direto ali com o público. Mas quando a gente vai para a estrutura interna da empresa, né, que a gente tem que entender que muitas empresas ainda são pequenas, mas muitas empresas vão para processos de inserir um planejamento de governança, seja para uma sucessão familiar, né, seja para um processo de organizar e fazer com que as regras, os códigos de condutas aconteçam dentro dessa importante empresa, né, eu penso nos conselhos consultivos, quando a gente insere o código de conduta, o próprio compliance, e a gente entende que a ética e a economia, elas são determinantes, estão implícitas nesse processo, né? Porque a gente tem a reputação, a gente tem a confidencialidade, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados hoje traz para a gente tem a transparência, né, que formam grandes guarda-chuvas dentro da governança. Então, dentro desse guarda-chuva grande, onde eu entro com a governança corporativa, né, como você vê isso acontecendo nas empresas, principalmente nesse nosso momento de pandemia? Bem, falando especificamente do momento de pandemia, eu diria que a percepção que eu tenho do mercado é que as empresas estão muito voltadas a calibrar esses aspectos, né? A ajustar seus métodos de governança, a inclusive reavaliar as suas equipes, porque a pandemia trouxe uma série de manifestações não muito corriqueiras no normal anterior, né? Então, isso está permitindo às empresas também avaliar melhor suas equipes, principalmente aquelas que tiveram uma redução significativa de negócios, há ações de planejamento muito mais intensas. Até tem um amigo que me comentou esses dias que ele acha que quando as coisas realmente se normalizarem, houver uma vacina e ela estiver permeando já o ambiente cotidiano, que as coisas vão se desenvolver muito rápido, porque tem tanta gente planejando tantas ações que vai ser uma correria. Então, eu vejo dessa forma. Com relação ao guarda-chuva que você citou, eu achei muito boa a tua metáfora, inclusive, nós podemos buscar na própria literatura da economia algumas dicas sobre isso, né? Então, o Adam Smith, que é festejado como o pai do pensamento liberal lá no século XVIII, ele tem um outro livro anterior, inclusive, a famoso Riqueza das Nações, em que ele fala sobre o código moral do homem liberal, do homem que vai, do ser humano. Na verdade, ele usa a expressão homem no sentido de humanidade, né? Naquele tempo, as questões de machismo ainda não estavam dadas, mas ele se refere assim ao ser humano inserido num mercado que se transformava em que as pessoas, na sua grande maioria, passavam a ser assalariados e não mais viver da subsistência no campo, e teriam que tomar decisões econômicas, né, financeiras, sobre o que fazer com a sua renda, o que comprar. A indústria começava a colocar uma série de itens à disposição do público. Ele identifica ali a necessidade de uma conduta moral, de valores que fossem atemporais, porque a diferença da moral para a ética é basicamente isso, né? A atemporalidade. Assim como a família é um valor atemporal, porque nós vemos em todas as culturas, em todas as fases da história, né? O amor fraternal, enfim, uma série de aspectos são atemporais. E ele colocava que a conduta dentro de um mercado de consumo, em que as pessoas têm independência para ganhar sua renda, para exercer uma profissão e fazer suas escolhas econômicas, é um valor que precisa ser protegido por balizas morais. Então, dentro de uma empresa, no conselho, considerando esse guarda-chuva da tua pergunta, precisa ser trazido esse conceito para que as pessoas possam aderir a essa percepção e colocar isso em prática. Porque, se não houver isso, nós vamos ver repetindo nas empresas
né, e nas empresas privadas acaba sendo muito mais drástico, problemas que nós vimos acontecer aí na Petrobras e em alguns governos, né, temos visto cotidianamente aí na imprensa nos últimos 10 anos uma sequência de descalabros que estão ligados diretamente à falta de moral no trato de um recurso econômico ou na tomada de decisões de cunho econômico e empresarial. Nós chegou aqui, ó, a Marília Egéia, que sempre está aqui com a gente. Grande beijo, grande abraço para você. Marília sempre aqui participando, né? Teve mais um joinha da Ana Batista Machado. A Marília colocou um coraçãozinho aí, que está gostando muito do bate-papo. Legal. Eu acho que a gente vem num processo aí que é muito importante, né? Que você traz de ter essa coparticipação, né? É co-criar esse processo dentro. O processo ético na empresa, eu acho que ele vem... eu vejo muitas empresas escreverem lá, né? Quais são os seus valores? Respeito ao humano e ética, né? Eu falo que ética não é valor, ética é pré-requisito. Ela tem que acontecer antes, né? É fundamento, né? É o fundamento. Não chega a ser, eu vou estampar a ética lá e eu saio aí acabando com todos os meus clientes, eu destruo meus fornecedores, né? Eu pratico ações que não são legais. Então, eu penso que esse processo da gente trazer, né, a ética, e principalmente dentro da empresa, tem um papel fundamental da governança corporativa. Na sua opinião, qual é o estágio de desenvolvimento em governança corporativa que a gente observa hoje nas pequenas e médias empresas, que a gente tem aí no nosso grande cenário? Bom, você me permite fazer uma piadinha, que tem um amigo que diz que o Brasil é dividido em 2 tipos de empresas, né? São as multinacionais e as muito nacionais. Então, vai ser bom. Então, basicamente, essa é uma grande diferença, infelizmente, porque dentro dessa piada está embutido até um certo preconceito com o empresário nacional. Por quê? Porque, predominantemente, as empresas nacionais são, principalmente as pequenas, elas são administradas sob uma visão bastante empírica ainda, né? O empreendedor brasileiro, e na sua grande maioria empreende por necessidade, ele não tem uma cultura de se qualificar para a gestão. Muitos não veem a gestão como um conhecimento, como um conjunto de conhecimentos essenciais para tocar uma empresa, porque nós não construímos essa cultura na nossa sociedade. Até daí vem também os descalabros na política, porque é só uma multiplicação desse efeito, né? Ao passo que em outros países, né, eu até costumo, para os meus alunos de planejamento, eu sempre nas primeiras aulas, eu pergunto o seguinte: quantos de vocês já assistiram um filme infantil americano? Pode ser aquele que você assistia quando era criança na sessão da tarde. Todos levantam a mão. E quantos de vocês lembram de algum filme americano em que a criançadinha resolve fazer uma picaretagem qualquer e deixa de dizer assim, eu tenho um plano? Aí todo mundo para pensar. Por quê? Porque eles têm uma cultura de que tudo se planeja. Vai fazer uma viagem para a praia final de semana? Faz um planejamento. E o planejamento, inclusive, insere sempre um orçamento, que, né, demonstra ainda mais uma preocupação em desenvolver a prática da responsabilidade, não só com o resultado do que se faz, como com o uso do tempo e também com a aplicação do recurso financeiro. Então, eu penso que a grande dificuldade hoje é essa falta de profissionalização que algumas empresas têm. Isso tem melhorado muito. Nos últimos 10 anos, eu vou te dizer que percebo uma melhora muito grande. Nós vemos empresas nacionais aí disputando mercados altamente concorridos, com muita competência, que cresceram muito, né? Até se me permite aqui, sem nenhum merchan, citar uma organização aqui da nossa cidade que é admirável, que é o Grupo Boticário, né? Então, só para dar um exemplo assim, de uma empresa que se expandiu bastante com base num regime altamente profissionalizado de atuação de mercado, né? E é um grupo nacional e tudo. Então, e que não vende para governo, quer dizer, não é que cresceu por nenhum privilégio específico, né? Então, eu vejo isso, que há necessidade de nós, inclusive, que lecionamos na área, valorizarmos o nosso conhecimento no sentido de mostrar para as pessoas o quanto é importante aprender gestão, né? Quanto é importante se qualificar, seja em que ramo for.
Nós vemos hoje, por exemplo, vou pegar um exemplo bem usual aí, que tem em toda a cidade. Uma barraquinha lá, um carrinho que o sujeito vende cachorro-quente. Ele já tem na mão lá uma maquininha, uma dessas maquininhas de cartão, em que ele cobra por cartão de crédito, conectado direto na internet, ou cobra pelo cartão de débito, usa um celular que integra para que ele possa ter acesso a essa tecnologia sofisticada. Agora, ele não leva essa tecnologia que ele está usando ali no atendimento, em função da praticidade que ela oferece, ele não está levando isso para a manipulação do produto dele. Então, muitos deles não têm um controle de estoque minimamente organizado, perdem muitos recursos, muitos deles usam a fonte de energia inadequada, sei lá, usa gás ou usa bateria para poder gerar o aquecimento por sistema elétrico. Então, assim, são decisões de gestão num pequeno negócio que poderiam estar mais vinculadas à preocupação com aquilo que é a essência de qualquer negócio, que é gerar melhor resultado, com mais eficiência e com mais qualidade para quem demanda aquele produto ou serviço. Na última vez que eu estive em Curitiba, que a gente se encontrou, eu fui no centro de Curitiba conversar com uma pessoa que é, assim, para mim, uma pessoa, um empreendedor nato, que... O pipoqueiro. A carreira dele, Valdir Pipoqueiro, aquele pipoqueiro, né? Que é uma pessoa que despontou, que não tem nenhuma multinacional, não tem nada, mas que foi lá e que alavancou e que está indo. Então, a gente percebe que a gente tem isso aí, né? Então, eu não preciso ter grandes... Você citou o nome do grupo da perfumaria de Curitiba, né? O grupo Boticário, que eu acho que acontece e de uma organização muito boa. O Endeavor, o processo deles, né? Você vê lá no site da Endeavor. E aí você... entende que essa construção ela acontece gradativamente. Também eu preciso que os colaboradores sejam éticos, eu preciso que a cultura da ética aconteça dentro da organização. E eu acho que é um ponto importante, eu acho que é um ponto determinante. Nós tivemos mais um joinha aqui, da Neuza Gomes, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Então, eu fico pensando, quando a gente vai desenvolver governança corporativa, depende mais do querer do que propriamente da dificuldade. Então, assim, o quanto eu me preparo para isso, o quanto eu estou disposto a isso, e principalmente, né, entender que isso vai gerar valor. Implantar um processo de governança corporativa dentro de uma empresa gera valor para ela. Né? Então, exatamente. Eu vou ter custo. Não, é investimento, que vai gerar valor. E não é grande, é prática, é fazer prática. É só regulamentar a prática. Quer dizer, isso você vai desde um pequeno escritório de advocacia, você vai para uma multinacional, você vai desde um consultório odontológico, um consultório médico, você pega aí um serviço de RH, né, de prestação de serviço, e profissionais liberais, quando desenvolvem, implantam um processo, eles vão crescer, que é o planejamento, né? Criar plano de ação. Eu trabalho muito com mentoria para ajudar as pessoas a criarem esse plano de ação e alavancar. Então, isso é muito importante. A gente tem muito resultado bom quando a gente faz a tarefa de casa muito bem feita, né? E aí, a gente... Oi, pode falar. Não, exatamente, eu concordei com você. E aí, a gente começa a perceber que hoje, né, com esse novo possível, nessa nova economia, que a economia sofreu uma modificação muito grande, nós estamos vendo aí uma evolução que não é de hoje, que entrou as fintechs, que entraram várias oportunidades de se mexer, porque antigamente, quando eu era pequeno, você tinha que pensar ou na poupança, ou no CDB, ou no LDB, e era isso aí, não tinha muita coisa para se falar, não. Né? E assim, olha, se você é um profissional que você não é muito ousado, vai para a poupança, que ela dá segurança. Hoje, com as bases da nova economia, com a globalização, com a informação, o próprio conhecimento das
capitais, né, das empresas de investimento, das ventures aí, a propriedade privada entrando, não só pública, né, e o indivíduo ele começa a olhar esse cenário econômico em que, às vezes, vislumbra muito a nossa cabeça. Né? Então, se eu colocar, eu posso começar a investir, antes eu tinha que investir 5 mil. Aí podia começar do 1.000, agora com R$100 eu começo. E aí essa liberdade de investimento abre para a gente, né, uma possibilidade de fundos de ações, de fundos de investimento, de mercado de ações, muito importante. Em que momento que a governança ela modula esse processo dentro da empresa? Porque no mapa estratégico, quando eu penso, né, o financeiro está lá em cima e é o que todo mundo quer, vamos ganhar dinheiro, vamos ser rico, né? Mas não é assim, eu falo que não é rico de letra minúscula, é rico de outdoor. Então, assim, olha, o Simval está dando aqui boa noite para a gente também, seja muito bem-vindo, Simval. Tá? Então, assim, enquanto hoje a governança corporativa ela tem o poder de modular essa nova economia dentro das empresas, e o que essa economia ela é caracterizada, qual que é a característica dessa economia dentro das empresas, da pequena e média empresa? Bem, nós temos uma economia que baseia-se hoje na eficiência. Já há muito tempo, né, a economia vem se aprimorando nos mecanismos para medir a eficiência de qualquer negócio, de qualquer atividade. E hoje essa eficiência está posta, seja com o uso das tecnologias, no conceito de indústria 4.0, que também se espraiou aí para áreas, já tem comércio 4.0, enfim, esses conceitos foram... Saúde 4.0. O conceito se expandiu, né? E então essa característica da eficiência faz com que muito mais produtos sejam colocados à disposição das pessoas e que a competição seja muito mais acirrada pelo consumidor, porque os mercados são globais, os produtos são distribuídos em regime de escala mundial, né? Então essa questão do investimento nas empresas, do investimento no mercado de ações, que eu imagino que seja a ligação que você quis fazer, né, pela introdução, ela só é bem sucedida quando a empresa demonstra que tem uma política de governança e manifesta isso no uso nos processos em que desenvolve seus produtos, desde o projeto até a logística, né, que ela respeita valores como valores de gênero, valores de raça, diferenças culturais e religiosas, e principalmente que ela tem ações efetivas de preservação, de reciclagem, visando a manutenção ou a diminuição dos efeitos dos problemas de poluição que nós enfrentamos no nosso planeta. Então, eu penso que a forma de mostrar valor da governança dentro da empresa é a capacidade que ela tem de conseguir mostrar esse valor agregado à sua marca, ao seu produto, ao seu serviço. E, nesse caso, eu até chamo a atenção para uma proposição que o Drucker faz lá nos anos 60, de que cada colaborador é potencialmente um representante da organização que ele trabalha. Né? Embora ele tenha um horário de trabalho, tenha atribuições específicas, fora dali ele continua, né? O nome da organização é o sobrenome dele, né? Então eu sou o Daniel, professor do ISAI, você é um professor da UGV, enfim, por mais que você pode encontrar um amigo no clube no domingo, ou um ex-aluno, ou um aluno no restaurante no sábado à noite, é assim que ele vai te tratar. Então, nós continuamos representando a nossa organização. Então, aquela visão ética e esses princípios de governança tem que estar na nossa atitude diária, sejamos nós colaboradores de qual organização for, né? Porque nós temos também a escolha por qual organização e em que trabalho nós queremos empregar o nosso talento, as nossas habilidades, né? Ninguém nos força a ficar num determinado lugar, ninguém é obrigado, né? Nós vivemos num mundo de liberdades, evidentemente. Então, eu acho que conseguir construir esse conceito para o mercado, de maneira que ele esteja perceptível no produto, na marca, e também nos colaboradores que estão envolvidos nessa produção, é fundamental. E aí eu vejo que essa construção, ela não é rápida,
né? Não, Ela não leva é. um certo tempo. Então, a gente também tem que entender que, assim, embora hoje a velocidade está mais acelerada em função da pandemia, né, que virtualizou muita coisa, mas ela ainda é um pouco mais lenta. E eu vejo que esse processo, né, quando a gente fala aí desse processo que a própria pandemia originou, do virtual, muitas pessoas tinham medo de ir para o ambiente virtual. Exato. Né? Então, eu não deixo o pessoal trabalhar home office, o WhatsApp não pode ser usado, e de repente todo mundo teve que usar. Isso também mudou-se, teve que se reanalisar e refazer todo o planejamento de governança, código de conduta e tudo mais. Porque eu não posso mais usar aquele código de conduta de quando eu estava dentro da empresa. Hoje eu estou fora, né? E aí, hoje eu consigo vivenciar muito mais forte, porque o professor é o professor. Aonde ele está, ele é o professor. Né? Mas onde eu consigo vivenciar muito mais forte, o indivíduo reconhecendo a marca que ele carrega em função do home office. Né? Então, eu vejo que essas pessoas hoje, quando elas foram trabalhar em casa, a casa virou o escritório delas. A mesa delas. Né? E aí, nesse processo, elas incorporaram, dentro do seu ambiente familiar, a marca da empresa. Então, isso começou a ficar muito mais vivo internamente para profissionais que não são tão... Porque, assim, quando você pega alguns níveis mais operacionais que o indivíduo chega lá, né? Ele não é o auxiliar administrativo da Coca-Cola. Porque, às vezes, a pessoa nem conhece o auxiliar. O professor é o professor. Minha professora de pré-primário, né? Ela vai ser ad eterno, minha professora. Onde eu encontrar ela é minha professora. O meu professor da faculdade, a mesma coisa. A gente, o nosso aluno, a mesma coisa. Mas no momento em que eu tenho os cargos mais administrativos, os cargos mais operacionais, até alguns táticos, né? Eles não conseguem ser reconhecidos. E agora eles começam a ser reconhecidos. E eu vejo um movimento interessantíssimo, que é o familiar criar a identidade. Eu me lembro... Exatamente. Foi o quê? Nós estamos em 2020, 2016, eu estava dando consultoria numa empresa, e nós fizemos, num Dia da Criança, que as crianças fossem para a área de trabalho dos pais e passassem 1 hora com os pais. E entendendo o que o pai fazia. Nesse momento foi muito interessante. Por quê? Eles passaram 1 hora e nós levamos eles para um lanche, fizemos eles gravar um depoimento com o pai. E aí muitos filhos falando, né, quanto eles identificavam o pai naquela empresa que eles não viam o pai em casa. E hoje eles estão vendo o pai em casa. Hoje eles estão vendo a mãe em casa. Hoje eles estão vendo que aquela pessoa, que é pai e mãe, é um profissional que representa uma determinada marca. E o cara coloca um uniforme para ir para o home office. Ele não vai com a camiseta que ele vai levar o filho na padaria. Ele coloca o uniforme dele e vai. Então, eu acho isso aí muito legal. Eu acho que isso trouxe uma valorização muito importante quanto a eu me sentir parte do processo. Eu me sentir parte integrante dessa empresa, que precisa de que eu faça e represente os seus valores. E aí que eu falo, o RH pega, né, quando a gente vai falar de talento, quando a gente vai falar de competência, eu falo que aí vem o RH contratando pessoas que se alinhem aos valores da empresa, porque no momento que ela sai, é o momento que ela mais tem que viver isso dentro da casa dela. Né? Exatamente. Então, pode falar. Não, desculpe, pode concluir. Não, eu só ia dizer que esse fenômeno que você está descrevendo, ele realmente está fazendo uma transformação muito grande, inclusive nessa percepção de valor. Quando você vê, e você participa, como eu, de reuniões aí todos os dias com profissionais, você vê as crianças envolvidas no processo de trabalho, muitas vezes ajudando a mãe ou o pai com a impressora, ou trazendo um cafezinho, coisas assim, ou participando mesmo, sentando do lado, ou dizendo, esse é meu pai, ele trabalha com tal coisa. Eu acho isso muito legal, e essa é um ganho que a pandemia está trazendo para as empresas, que só vai poder ser medido daqui a algum tempo, quando nós percebemos o histórico de ganhos de produtividade que isso está trazendo, né? Os ganhos efetivos puderem ser medidos
objetivamente. E eu acho muito legal que você tocou num ponto que sábado retrasado eu estava dando aula para uma turma de Fortaleza. Aí um aluno chegou, professor, eu posso abrir a câmera um minuto? Que a minha filha quer ver quem são meus coleguinhas de sala de aula. Ela chegou e falou, pai, deixa eu ver quem são seus colegas de sala de aula, quem é seu professor, né? E ela entrou dentro da sala de aula, que ela não faria se ela estivesse em casa, e ele estivesse presencial. E terça-feira também, dando aula para o pessoal da medicina, em Adamantina, uma menina falou assim, olha, professor, a minha prima quer assistir a nossa aula, pode? Eu falei, pode entrar, assiste a aula com a gente, sem problema nenhum. Então, assim, as pessoas, elas então estão entendendo que existe um cenário organizacional, as empresas estão entendendo que esse cenário pode ser representado em outros ambientes que não seja dela, e isso muda toda a característica econômica das empresas. Existe. E nesse ponto, Botel, me permita acrescentar, a conduta ética da liderança dentro das empresas faz com que isso torne-se um valor adicionado ou pode destruir valores já conquistados. Então, a liderança passa a ter um papel ainda mais fundamental na relação com a sua equipe dentro dessa realidade de pandemia que nós estamos vivendo. E agora que você trouxe o assunto liderança, eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta meio até provocativa no momento que a gente está vivendo, né? Esse ano a gente vai ter eleição para prefeito, para vereador, e aí quando a gente fala de trazer, né, a liderança trazer a ética para a empresa, de alavancar a empresa ou destruir a empresa, quando a gente observa, né, a economia, a própria ética dentro do cenário político, né, a gente vê algo que são pessoas trabalhando com as nossas empresas, com os nossos dinheiros, porque o Estado é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, né? São pessoas que estão entrando aí nesse processo e são pessoas que estão trazendo para a gente, né, um valor que eu não sei até que ponto está agregado. Muitos agregam, outros não. Isso é normal. A gente vai ter até no nosso cenário comercial isso acontecendo. Mas quais os principais pontos que um eleitor e que um empresário deve ficar atento no momento de eleger um candidato? Então, agora que a gente vai começar aí uma overdose de campanhas publicitárias para promoção ou recondução de alguns atores políticos aí da nossa cidade, o que eu devo ficar pensando muito quando eu falo da economia e da ética? Porque todo mundo pensa na saúde. Já teve comprimidinho para a galera, está todo mundo em sala de aula, está bem. Só que esse ano eles não estão em sala de aula, eles estão em casa, né, com uma dificuldade de aprendizagem que a gente está vendo que é comum e também não dá, é o possível que está sendo feito. Mas quando eu penso aí na economia, né, quais são os principais pontos que eu tenho que olhar para esse cenário político para entender não o partido que eu vou eleger, mas a pessoa que eu vou escolher para me representar? Bem, a tua pergunta é muito boa. Eu vou me permitir alongar um pouquinho e começar com um episódio que eu acho bastante curioso e que serve para ilustrar um pouco isso. Nos anos 80, nós tínhamos no Brasil um técnico de futebol que foi muito famoso, até pela sua irreverência, que era o João Saldanha, um gaúcho que se adotou carioca, né? Foi técnico do Botafogo e tal, e da seleção brasileira. Dizem, inclusive, que ele que montou toda a estratégia daquele time de 70 que foi tricampeão, e nos anos 80 ele voltou a ser chamado para dirigir a seleção num período. E quando ele apresentou a lista de convocação, com os nomes dos jogadores que ele preferia para o time, os jornalistas, até um saudoso jornalista chamado Juarez Soares, aí de São Paulo, questionou ele, falou, mas o Saldanha, esses jogadores eles são muito encrenqueiros, né? Era o Mário Sérgio, que tinha fama de andar armado no vestiário, o Renato Gaúcho, que brigava com todo mundo, esse que hoje é técnico do Grêmio, e o Serginho Chulapa, centroavante, que também era outro briguento, tal, que hoje acho que está no Santos, se não me engano. Enfim, vários jogadores que tinham fama de serem encrenqueiros. Aí ele respondeu aos jornalistas o seguinte, vocês estão me cobrando uma coisa que não faz nenhum sentido, eu chamei os caras para jogar futebol.
eu não chamei os caras para casarem com a minha filha. Então, essa resposta dele dá um pouco a ideia de como nós raciocinamos quando escolhemos político. Nós temos que usar os mesmos critérios que usaríamos para escolher alguém para casar com nossa filha ou nosso filho. Né? Como é, se você dependesse de você escolher alguém para casar com teu filho ou tua filha, quem você escolheria? Que cuidados você tomaria? Que informações você iria buscar? Então, na hora de eleger alguém, procure implantar, porque é difícil você levar isso para um campo mais racional, analítico, né? Há pessoas, principalmente as pessoas mais simples, têm uma certa dificuldade em elaborar uma análise mais complexa sobre quem é o político, que ramificações ele tem, com quem que ele está envolvido e tal. Então, a sugestão simples que eu dou é essa. Observe aquele político, procure saber se ele poderia casar com a tua filha, ou se for uma moça, se poderia casar com o teu filho, enfim, né, quem seja. Porque com esse critério simples, você já vai conseguir depurar bem a escolha do teu voto. E isso não tem nada a ver com partido, porque o Brasil, nós temos uma tradição enorme, né? Nós temos aí quase 200 anos de independência, e uma das coisas que mais nós temos no Brasil, aliás, são duas coisas que nós temos no Brasil, numa profusão que só nós temos na história, que é o nome e a mudança de partidos e o nome e a mudança de moedas, né? Enquanto você vê os Estados Unidos, que serve para exemplo para nós por tantas coisas, e tanta gente deseja assim, coisas e a vida que tem os americanos, eles têm a mesma moeda desde a independência em 1792 e tem apenas 2 partidos políticos predominantes desde 1800 e pouquinho, lá quando houve a Guerra de Secessão. E nós não conseguimos essa estabilidade, nem política nem econômica. E isso, inclusive, tem a ver com a nossa ética, a nossa dificuldade ética dentro da política, que acaba respingando e muito na economia. Eu acho bem legal isso aí, porque quando você fala, né, eu tenho que escolher alguém que poderia casar com meu filho ou com a minha filha, eu estou alinhando valores. Então, no momento que eu vou escolher uma pessoa para me representar, lá eu estou alinhando valores. E aí a gente vê que, assim, quando eu tenho uma gama grande de pessoas para escolher, eu consigo fazer isso com mais facilidade. Mas é uma dica fantástica, né? Olha, chegou um monte de joinhas, né? A Cristina Carvalho, a Renata Barros, o Luiz Chicote, a Silene Saia, a Luci Figueiredo, um monte de gente, um monte de lugar aqui prestigiando a gente. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça, se inscreva no canal do Instituto Boteon, dá um joinha aí, curte a nossa página no Facebook, lá no Instagram também, entra no Instagram do Fábio Boteon, que a gente vai estar postando bastante coisa lá, e principalmente acompanhe as nossas lives, né, que a gente está fazendo aqui semanalmente. Então, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, né, que no momento em que eu alinho valores, eu exerço minha ética. Tá? E isso é fundamental na economia. E para a gente finalizar, né, qual seria a dica mais importante que você poderia dar para a gente quanto a trazer a governança para implantar esse processo dentro da empresa, seja uma pequena, uma microempresa, até uma empresa de médio porte, que são os nossos maiores clientes, e qual a vantagem que ele tem quando ele implanta? Bem, um critério simples que eu costumo dizer se resume em uma palavra, Botão: coerência. Então, não adianta que eu exigir que as pessoas se comportem de uma determinada maneira no ambiente profissional se eu me comporto de outra maneira. Então, aquele chefe, por exemplo, que quer que os seus subordinados cumpram prazo, mas ele marca a reunião, chega uma hora depois, ou muda a reunião e não avisa ninguém, e aí mobiliza todo mundo fora de um horário pré-programado para fazer uma reunião, ou faz uma reunião que dura a manhã inteira e usa a reunião de janeiro para tratar do Natal do ano que ainda nem começou direito. Então, assim, essas incoerências, a gente se diverte, parece que é piada, mas essas coisas, infelizmente, acontecem, e eu já vi isso, né? Eu já vi muitas vezes. A gente vê muito isso. Então, essas coisas, isso é incoerência, e a incoerência gera insegurança. As pessoas que trabalham com gente assim se sentem sem referências.
E não tendo referências, não tem a quem seguir, não tem a liderança. Né? Não tem... Existem pessoas que fazem isso de propósito, né? Às vezes por incapacidade, por displicência, por irresponsabilidade, né? Por deboche também, infelizmente, mas o ambiente empresarial ele é um ambiente de razão, em que nós devemos aplicar o nosso racionalismo, que é o que nos difere dentro de todo o mundo animal. Né? É a quarta dimensão da existência. Né? Então, existem lá o mundo das pedras, né, que envolve os minerais, etc., o mundo vegetal, né, o mundo animal, do qual nós pertencemos enquanto organismo físico, e o mundo da razão, que é onde nós elaboramos nosso intelecto, onde nós aplicamos a nossa inteligência. Então, nós precisamos levar isso. A empresa se resume nisso. As pessoas se juntam na empresa ou na organização, passam a maior parte do tempo juntas, e são pessoas que vêm de lugares diferentes, de famílias diferentes, de formações diferentes, mas ali existe um ponto comum, e esse ponto comum tem que ser convergente em todos os sentidos, para fazer sentido para aquela organização. Né? Ninguém está ali, por exemplo, porque torce para o mesmo time, ou tem o mesmo sobrenome, eventualmente um caso ou outro pode acontecer, ou porque nasceu na mesma cidade. Né? Está ali porque aquela organização se formou com um propósito, e aquelas pessoas que estão ali para construir esse propósito, e não para nenhuma outra coisa. Então, acho que essa coerência é fundamental. Quando se estabelece essa coerência, o caminho para se construir uma metodologia de governança que vá se transferir para o valor, tanto do produto como da imagem da marca, fica muito mais fácil. Muito obrigado. Olha, é gostoso bater papo com gente boa, porque o papo passa rápido. Né? Puxa vida, já acabou mesmo? Puxa vida. Acabou, a gente precisa aí se despedir. Eu te agradeço muito, né, esse bate-papo, muito aprendizado. Conversar com você sempre é um aprendizado de vida. Eu tenho muito prazer de quando eu vou a Curitiba encontrar com você, porque você é uma pessoa que agrega muito valor a gente. Desejo muito obrigado para você, muitos clientes aí para você, que você possa a cada dia crescer, porque eu acho que quando a gente trabalha sério e quando a gente faz o serviço bem feito, não tem como dar errado, né? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não tem como dar errado. Queria deixar um abraço a todos que estão nos assistiram e que nos assistirão, né? Sejam muito bem-vindos aí nos nossos canais, nas nossas lives. É muito conteúdo bom, de qualidade, que a gente traz aí, em função de trazer também uma multiplicidade de assuntos para o pessoal. Daniel, muito obrigado, que Deus abençoe muito, te proteja muito, Amém. Meu querido. Amém, a você também, obrigado, parabéns por essa iniciativa brilhante, e a teu público todo aí, a quem nos assistiu, aquele abraço carinhoso, né? Vamos sair dessa pandemia com certeza, tá? Sucesso a todos. Sair fortalecidos, sair ressignificados, exatamente, né? Com um infinito, de um oceano infinito, para que a gente possa navegar. Grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Obrigado, obrigado. Fica com Deus.